Boa noite. Boa noite. Depois das denúncias do acordo de delação do ex-diretor da Odebrecht, Cláudio Melo Filho, o presidente Michel Temer envia uma carta ao Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. O presidente diz que o vazamento parcial de delações atrapalha as medidas de combate à crise econômica. Segundo o presidente, a discussão dessas medidas requer o funcionamento pleno e normal das instituições. Na carta, Temer pede a conclusão rápida das investigações da Lava Jato. E que as delações sejam o quanto antes analisadas, homologadas e divulgadas por completo. Porque só assim a eventual responsabilidade criminal dos investigados vai ser logo aferida. E mais um ex-executivo do grupo Odebrecht relata num acordo de delação que deu dinheiro para 2 integrantes do governo. O ministro Gilberto Kassab, da Ciência e Tecnologia, e o secretário Moreira Franco, do Programa de Parceria de Investimentos. A Procuradoria-Geral da República denuncia ao Supremo o presidente do Senado, Renan Calheiros. A primeira vez na Lava Jato. Veja também o anúncio da reconstrução de um patrimônio do Brasil. Depois do incêndio, o Museu da Língua Portuguesa vai ser reformado. E a volta para casa depois da tragédia. O goleiro da Chapecoense, Jackson Follmann, está a caminho de São Paulo. É o primeiro sobrevivente brasileiro a deixar a Colômbia. Daqui a 1 minuto e meio no Jornal Nacional. Já chegou ao Brasil o primeiro sobrevivente da tragédia com o avião da Lamia, que transportava a equipe chapecoense. Os enviados especiais a Medellín, José Roberto Burnier e Vanderlei Serbonchini, acompanharam a transferência do goleiro Jackson Follmann. Uma imagem difícil de acreditar, mas para se comemorar muito. O primeiro sobrevivente brasileiro da tragédia com o avião da Chapecoense deixou o Hospital São Vicente de ambulância. O goleiro Jackson Follmann, que teve a perna direita amputada, foi levado direto para a pista do Aeroporto Internacional. Com muito cuidado, os médicos embarcaram o jogador no avião ambulância de uma empresa de plano de saúde. O avião é todo equipado como se fosse uma unidade de terapia intensiva. O jato decolou às 4h29 da tarde, horário de Brasília. Destino final é São Paulo, onde Follmann será operado para corrigir uma fratura na coluna cervical. Amanhã será a vez do lateral Alan Ruschel e do radialista Rafael Renzel virem aqui para o aeroporto. Eles serão embarcados num jato ambulância da Força Aérea Brasileira, que vai fazer uma escala em Manaus e, se não houver atrasos, deverá desembarcar em Chapecó por volta das 9 horas da noite, horário de Brasília. Ontem, eu e o repórter cinematográfico Vanderlei Serbonchini gravamos uma entrevista por telefone com o Rafael para o Fantástico. Foi um depoimento revelador, rico em detalhes e emocionante. Rafael conta que viajava nas últimas poltronas do avião da Lamia. Nas poltronas ao lado estavam o jornalista Renan Enholim, repórter da Rádio Oeste Capital de Chapecó, a mesma rádio que Rafael trabalha, e o cinegrafista da RBS TV, Djalma Araújo Neto. Naquele dia 28 de novembro, a equipe da Chapecoense voava para a Colômbia para disputar o primeiro jogo da final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional de Medellín. 77 pessoas estavam a bordo. O radialista lembrou como foram os instantes antes do acidente. Toda vez que perguntávamos quanto tempo faltava, sempre respondiam os comissários que faltava 10 minutos, mais 10 minutos, mais 10 minutos e de repente simplesmente desligaram as luzes do avião. Desligaram os motores e aí todo mundo voltou para o seu assento e colocou o cinto de segurança. A hora que isso aconteceu, causou um certo temor, mas ninguém imaginaria que a gente bateria naquele morro. Nem um segundo alguém da cabine ou um comissário disse: coloquem os cintos de segurança porque há um risco disso ou daquilo. Não avisaram nada aos passageiros? Nada, absolutamente nada. Nós ficamos voando sem saber absolutamente nada do que iria acontecer. O radialista também lembra do comportamento da comissária boliviana Ximena Soares, que permanece internada em outro hospital em Medellín. Eu reparei que houve uma aflição muito grande por parte da comissária que sobreviveu. Ela foi para o lugar dela, ela colocou o cinto de segurança e quando ela ficou muito aflita, daí realmente a aflição tomou conta. A poucos minutos do pouso, o avião se chocou contra um morro. Mas não lembro de ter havido gritaria, não lembro de ter
Pânico no avião. Pânico no avião. Um silêncio, assim, estarrecedor. A gente não sabia o que estava acontecendo, até que veio o choque, né? Rafael só acordou 7 horas depois do acidente. Primeiro eu achei que era um filme, né? Eu achei que era um sonho e que eu ia despertar logo desse sonho. Eu estava preso em 2 árvores, e aí com árvores em cima das minhas pernas. As pessoas que estavam do seu lado, no seu banco, quando você acordou, elas estavam do seu lado? Estavam, e aí foi mais impactante ainda, porque as 2 pessoas que estavam do meu lado estavam sem vida já, Boni, e 10 centímetros para cá, 10 centímetros para lá, o resultado poderia ser bem diferente. O momento mais triste para mim foi ver os 2 colegas, né, meus do lado. Chamei pelos 2 e lamentei muito ali, mas eu tive que buscar forças, apesar de estar com 7 costelas quebradas. Não foi fácil, não foi nada fácil mesmo. E chovia, 12 graus de temperatura. O que eu fico mais assim impressionado é que as pessoas morreram não por uma falha mecânica. Não, as pessoas morreram por uma falta de discernimento de um sujeito que, de repente, por uma economia boba. Então isso é revoltante. Quero voltar para casa, eu quero voltar a pisar no solo chapecoense. O avião ambulância já pousou em Manaus, pouco mais de 1 hora, e decolou em direção a São Paulo. Nós vamos agora ao vivo a Manaus com o repórter Luciano Abreu, que está no aeroporto. Boa noite, Luciano. Olá, boa noite a todos. O avião UTI com o goleiro da Chapecoense, Jackson Follmann, saiu agorinha aqui do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus. Tem uns cerca de 10 minutos que ele deixou aqui o aeroporto. A previsão é que ele permanecesse aqui por pelo menos 2 horas para reabastecimento e trâmites alfandegários, passagem pela Polícia Federal, pela Receita Federal, mas não, ele ficou cerca de 1 hora e já voou para São Paulo. São cerca de 3 horas de voo até São Paulo. Ele chegou aqui por volta das 7h30 da noite, horário de Brasília, e saiu agorinha às 8h30 da noite, horário de Brasília, e são 3 horas de voo até São Paulo, deve chegar por volta das 11h30 da noite, horário de Brasília, lá em São Paulo, por onde o jogador vai passar por uma cirurgia. O zagueiro Neto, ele permanece ainda lá hospitalizado no Hospital São Vicente, deve permanecer por pelo menos outros 3 dias. Agora, pelo menos o Jackson Follmann já está em solo brasileiro, viajando para ir para São Paulo, para se cuidar e ficar, se Deus quiser, bem melhor. Heraldo. Muito obrigado pelas suas informações, Luciano. Bem, vamos agora saber como é que fica a previsão do tempo. Vamos ao vivo a São Paulo com a Maria Júlia Coutinho. Boa noite, Maria Júlia. Oi, Heraldo, boa noite para você, para a Juliana e para todos. Olha, a semana começou com volumes altos de chuva em várias áreas do país. Veja o absurdo que choveu no município mineiro de Mantena em 24 horas, 118,4 milímetros, sendo que mais da metade dessa chuva toda caiu em apenas 1 hora. Também choveu bastante em Petrópolis, no Rio de Janeiro, e até mesmo aqui em São Paulo. Amanhã, parte do Rio, de Minas, da Bahia, do Tocantins e do Pará estão debaixo de um corredor de umidade, de um caminho de nuvens carregadas que recebe o nome de zona de convergência de umidade. Por isso, o dia vai ficar muito instável nessas áreas. Palmas com 30 graus de máxima, Goiânia com 28 e Brasília com 27 serão influenciadas aí pela zona de convergência. Chuva a qualquer hora nessas capitais. Mesma situação de Vitória, Belo Horizonte, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro com 31 de máxima, já chove forte aí no Rio e deve continuar assim à noite. E em São Paulo, hein? Aqui em São Paulo pode chover a partir da tarde. É que uma frente fria está a caminho, mas antes da chegada dela, o sol aparece, esquenta bem, 31 de máxima aqui em São Paulo. Em Curitiba, 30 graus de máxima, pode chover também a partir da tarde, influência da frente fria. Calor e umidade devem provocar pancadas lá em Belém, com 34 graus de máxima. João Pessoa, com tempo firme, 32 graus. Em quase todas as capitais do Nordeste, o tempo deve ficar firme. Dia de sol também aqui, olha, no oeste do Paraná e de Santa Catarina. E nos próximos 6 dias tem bastante água a caminho de parte do Rio de Janeiro, de Minas, do Espírito Santo, Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Pará e Amazonas. E o Heraldo, a gente vai estar de olho que vem bastante chuva por aí. Muito obrigado pelas suas informações, Maria Júlia. Até amanhã. Até amanhã. A seguir, o país mais populoso do mundo quer ser reconhecido como uma economia de mercado.
A aproximação de Donald Trump com a Rússia aumenta a tensão política nos Estados Unidos. O distanciamento da China, a aproximação com a Rússia e as denúncias de que Donald Trump recebeu ajuda do Kremlin para se eleger presidente têm aumentado a tensão política nos Estados Unidos. Veja na reportagem do correspondente Fábio Turci. Donald Trump continua tendo que defender a vitória dele na eleição mais de um mês atrás. Ele escreveu numa rede social que, se tivesse perdido a eleição, a ideia de que a Rússia influenciou o resultado seria chamada de teoria da conspiração. Durante a campanha, milhares de e-mails do Partido Democrata de Hillary Clinton foram vazados e usados contra ela. A CIA, a agência de inteligência do governo americano, concluiu que isso foi obra da Rússia. Agora, segundo a imprensa americana, a CIA acha que o governo de Vladimir Putin agiu para ajudar Trump. O líder republicano no Senado, Mitch McConnell, disse que confia na CIA e defendeu que o Congresso também investigue. O porta-voz da Casa Branca lembrou que, durante a campanha, Trump defendeu que a Rússia espionasse os computadores de Hillary. Trump já elogiou várias vezes o presidente da Rússia, Vladimir Putin, o que é visto com preocupação por muitos americanos, inclusive políticos do partido dele. Agora, Trump cogita nomear para secretário de Estado um homem próximo ao presidente russo. Rex Tillerson é presidente da ExxonMobil, a maior empresa privada de petróleo do mundo. Ele tem negócios na Rússia e já foi até condecorado por Vladimir Putin. Se por um lado Trump acena com uma aproximação com a Rússia, por outro, ameaça alienar outra grande potência mundial. O presidente eleito questionou a política americana de considerar Taiwan parte de uma só China. O governo de Pequim reagiu hoje, aconselhando Trump a tratar da questão de Taiwan com cuidado, para não danificar a relação bilateral entre China e Estados Unidos. A China ingressou na Organização Mundial do Comércio com uma queixa contra os Estados Unidos e a União Europeia. A segunda maior economia do mundo não quer mais ser tratada como uma concorrente desleal. E essa discussão tem reflexos no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Todo clube tem suas regras e, para ser sócio pleno da Organização Mundial do Comércio, é preciso ser uma economia de mercado. Numa economia de mercado, os preços variam em função da oferta e da procura e do custo de produção, com o mínimo de interferência do Estado. Quando o governo ajuda algum setor da economia, viola essas regras. É o caso do que os economistas chamam de dumping. Produzir um bem a R$10, por exemplo, e vender mais barato a R$6 no mercado internacional. É uma prática considerada desleal. É como se essa loja jogasse o preço das roupas lá para baixo para vender mais do que essa, mesmo tendo prejuízo. No caso de um país, quem arca com esse prejuízo é o governo, um incentivo proibido pela Organização Mundial do Comércio. Não há uma metodologia ou uma precisão absoluta sobre quando que uma economia de mercado e quando que não é. Não é a OMC quem diz isso. Cada país determina se um determinado parceiro comercial é uma economia de mercado ou não. A China entrou na OMC há 15 anos, como uma espécie de sócio-aprendiz. Aceitou uma cláusula do Estatuto da organização que colocava o país em desvantagem em julgamentos sobre a prática de dumping. Essa cláusula venceu ontem e a China esperava ganhar o título de sócio pleno. Mas, comparando as práticas chinesas com as de outros países, os Estados Unidos e a União Europeia, os dois maiores mercados consumidores do mundo, ainda não consideram que a China merece o selo de economia de mercado. Hoje, a China entrou com uma queixa na OMC exigindo esse reconhecimento. O ministro do Comércio chinês, Shen Deliang, disse que a resistência em aceitar o fim da cláusula pode atrapalhar o comércio bilateral com esses países. Em 2004, o Brasil assinou um protocolo de entendimento em que reconhecia a China como uma economia de mercado. Mas essa posição nunca foi oficializada. Hoje, o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços e também o Itamaraty preferiram não se posicionar. A Confederação Nacional da Indústria diz que o preço baixo dos produtos chineses é artificial. A China tem que ser, ela é um parceiro comercial do Brasil. O que as empresas, as indústrias hoje
tem uma reclamação é dos produtos que entram no Brasil de uma forma com preços artificialmente compostos. Então, que não dá para você ter uma competição normal ou uma competição equitativa com os produtos chineses. O novo primeiro-ministro da Itália apresentou hoje oficialmente sua equipe de governo. O ex-ministro das Relações Exteriores e agora primeiro-ministro Paolo Gentiloni manteve quase todo o ministério do antecessor, Matteo Renzi, uma forma de acalmar o mercado financeiro. Mas um pequeno partido de centro-direita que apoiava Renzi ameaça não sustentar o novo governo, o que deixa dúvidas se Gentiloni terá os votos necessários no parlamento para formar a maioria. Matteo Renzi renunciou na semana passada depois de perder um referendo para reformar a Constituição. O novo gabinete tomou posse nesta segunda-feira e amanhã deve ser submetido ao voto de confiança, tanto da Câmara quanto do Senado. O maior desafio de Paolo Gentiloni será aprovar uma nova lei eleitoral capaz de fortalecer o governo que será escolhido nas próximas eleições, possivelmente ainda no primeiro semestre do ano que vem. Nos últimos 70 anos, a Itália teve 64 chefes de governo. A seguir, mais um ex-dirigente da Odebrecht delata pagamentos indevidos a políticos. O presidente Michel Temer pede rapidez na conclusão e na homologação das delações premiadas. E a Procuradoria-Geral da República denuncia o presidente do Senado na Lava Jato. A Procuradoria-Geral da República denunciou novamente ao Supremo o presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB. Dessa vez, na Operação Lava Jato. Essa é a primeira denúncia contra Renan Calheiros dentro das 8 investigações da Operação Lava Jato contra ele que estão no Supremo Tribunal Federal. A Procuradoria-Geral da República acusa o presidente do Senado e o deputado Aníbal Gomes, também do PMDB, de receberem R$800 mil para beneficiar a empresa Serveng Civilsan. Segundo o Ministério Público, em 2010, em troca de contratos com a Petrobras, a Serveng repassou R$800 mil em 2 parcelas, uma de R$500 mil e outra de R$300 mil ao Diretório Nacional do PMDB, que repassou o dinheiro ao Comitê de Campanha de Renan em Alagoas. Depois, o dinheiro, ainda segundo o Ministério Público, foi repassado ao senador. Não foram identificadas doações à campanha de Aníbal Gomes, nem ao Diretório do PMDB no Ceará. Mas, segundo a denúncia, o deputado era o interlocutor de Renan e houve pagamento de vantagem indevida e lavagem de dinheiro mediante doações oficiais da Serveng a Renan por intermédio de Aníbal Gomes. De acordo com os procuradores, por essa influência que detinham em razão de apoio político a Paulo Roberto Costa. Em delação premiada, o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, contou que Aníbal Gomes o procurou várias vezes pedindo dinheiro em nome de Renan. Em troca, Renan garantiria a permanência dele no cargo de diretor de abastecimento da Petrobras. Paulo Roberto Costa tinha como contato na Serveng Paulo Tuyachor, diretor comercial da empresa, que também foi denunciado. O Ministério Público quer que Renan Calheiros e Aníbal Gomes percam os cargos e paguem uma multa de R$1.600.000. 800 mil em relação à propina que teriam recebido e outros 800 mil como indenização para a reparação de danos materiais. Os dois têm que apresentar uma defesa aqui no Supremo, que depois vai decidir se eles viram réus ou não. Em nota, Renan disse que jamais autorizou ou consentiu que o deputado Aníbal Gomes ou qualquer outra pessoa falasse em seu nome em qualquer circunstância e reitera que as contas eleitorais já foram aprovadas. Aníbal Gomes disse por telefone que não fez nada de errado e apenas intermediou uma audiência para um advogado com o então diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa. A Serveng declarou que está surpresa e indignada com a denúncia contra um dos seus funcionários e que vai provar nos autos que não fez doações eleitorais para participar de licitações na Petrobras. Depois das denúncias do acordo de delação do ex-diretor da Odebrecht, Cláudio Melo Filho, o presidente Michel Temer pediu que o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, acelere as conclusões das investigações da Lava Jato. Em uma carta para Janot, o presidente disse que o vazamento parcial de acordos de delação atrapalha o combate à crise econômica.
A carta foi divulgada depois de uma longa reunião no Palácio do Planalto entre o presidente Michel Temer, o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, e a advogada-geral da União, Grace Mendonça. No pedido ao Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, o presidente Temer começa se referindo à crise econômica e política que o país atravessa e aos efeitos que a população brasileira vem sofrendo, principalmente com o aumento do desemprego e do subemprego, e que, para tentar reverter esse quadro, a União vem adotando medidas como a liberação de crédito para micro e pequenas empresas, o Programa de Parceria e Investimento, bem como medidas de ajuste fiscal como a PEC do teto dos gastos públicos e a reforma da Previdência. Temas que, segundo o presidente, são sensíveis para a sociedade brasileira e cuja discussão requer o pleno e normal funcionamento das nossas instituições. Em seguida, Temer afirma que a condução dessas e de outras políticas públicas vem sofrendo interferência pela ilegítima divulgação de supostas colaborações premiadas em investigações criminais conduzidas pelo Ministério Público Federal, quando ainda não completado e homologado o procedimento de delação. O presidente diz que, num clima de desconfiança, geradora de incerteza, o mistério constitucional da União se vê seriamente obstruído. Daí a importância de se observarem todos os preceitos incertos na Lei 12.850 de 2013, que, entre outros pontos, define as regras das delações premiadas. O presidente alega que o fracionado ou, porventura, lento desenrolar de referidos procedimentos pré-processuais, a supostamente envolver múltiplos agentes políticos, funciona como elemento perturbador de uma série de áreas de interesse da União. Isto, sobretudo, em um momento do processo legislativo marcado por propostas de reformas estabilizadoras, as quais possuem como objeto temas sensíveis à luz do cenário social e macroeconômico de médio e longo prazos. Temer pede que o procurador imprima celeridade na conclusão das investigações em curso da Operação Lava Jato. Requer também que as colaborações premiadas porventura existentes sejam o quanto antes finalizadas, remetidas ao juízo competente para análise e eventual homologação e divulgação por completo. Este termo foi enfatizado pelo presidente, está grifado na carta. Com isso, a eventual responsabilidade criminal dos investigados será logo aferida. O presidente termina dizendo que tais medidas são indispensáveis à superação da situação fática vivenciada pelo país e que muitos prejuízos têm trazido à União e, consequentemente, a toda a população brasileira. O pedido é assinado por Temer e a advogada-geral da União, Grace Mendonça. Logo depois, o PMDB divulgou nota em que faz a defesa do governo Temer. Diz que em cerca de 100 dias, o governo permanente conseguiu aprovar a PEC que limita os gastos públicos e uma série de medidas que aperfeiçoam a exploração de óleo e gás. Também apresentou a reforma da Previdência. A PEC dos gastos ainda precisa ser aprovada em segundo turno no Senado. A nota diz também que o partido enfrentará todas as questões que forem levantadas contra eles. De qualquer modo, seja de forma clara ou sórdida, no sentido de esclarecer a verdade e dar condição para que os brasileiros possam separar e avaliar com clareza as posições que o partido e seus membros estão tomando. O governo informou que não pretende pedir a anulação do acordo de delação premiada do ex-diretor de Relações Institucionais da Odebrecht, Cláudio Melo Filho, pelo fato de o depoimento ter vazado. A assessores, o presidente Michel Temer disse que é preciso ter calma e paciência para analisar friamente, sem reação passional, o cenário que, como um todo, é dramático. A principal preocupação de Temer agora é criar uma agenda positiva para a economia, com a divulgação ainda esta semana de medidas de incentivo à geração de empregos e à produtividade das empresas. O governo estuda propor um refinanciamento das dívidas das empresas com o setor público, para que essas empresas possam regularizar a situação com o fisco e se habilitar novamente para receber linhas de financiamento e abrir crédito para empresas que geram muitos empregos, como as do setor de construção civil. Eu não vou aqui divulgar as medidas que nós vamos anunciar nos próximos dias. No momento que nós tivermos definido, eu vou anunciar imediatamente. Fiquem seguros disso e não vai demandar muito tempo, porque nós estamos trabalhando já nisso intensamente. Aliados do governo no Congresso cobram exatamente isso, mais ação do governo na área econômica. Sabe muito bem que precisa rearrumar o governo para readquirir a credibilidade necessária para a retomada dos investimentos e avançar numa pauta econômica que dê e alimente essa retomada. Medidas como o equilíbrio das contas públicas, a reforma da Previdência, eu acho que são medidas absolutamente inadiáveis, mas elas são insuficientes.
É preciso que um conjunto de iniciativas possam ser adotadas para melhorarmos o ambiente de negócio do Brasil, para que o custo do Brasil possa ser reduzido, possa ser simplificado. No Congresso, o esforço do governo é para não deixar a crise atrasar as votações do orçamento do ano que vem e das medidas econômicas. No Senado, o relator do orçamento tentou passar um certo ar de normalidade. Diz que o Congresso vai votar a proposta na próxima quarta-feira, que o acordo de delação do ex-diretor da Odebrecht não pode atrapalhar as votações que interessam ao governo e que, sem a aprovação do orçamento, o gasto com saúde vai diminuir. Eu espero que as instituições continuem funcionando e que o Congresso funcione, porque é importante para o país, é importante para os trabalhadores, é importante para a economia, é importante para o governo que nós estejamos em 2017 vivendo um novo momento de execução orçamentária do governo federal e um novo momento no controle do ajuste fiscal no país. O mesmo tom do líder do PV, que adota uma posição de neutralidade em relação ao governo. É preciso separar as coisas, né? O país não pode ser paralisado em razão das delações premiadas. Imagine se a cada delação paralisarmos o país. Nós temos que votar o que deve ser votado para garantir governabilidade. A oposição não concorda. Diz que antes de qualquer votação, o Congresso precisa parar e discutir o que está acontecendo. Eu espero que haja um mínimo de responsabilidade e bom senso por parte dos senhores e senhoras senadoras, no sentido de que não dá para encaminhar a pauta como se nada estivesse acontecendo. Segundo o delator da Odebrecht, a empreiteira atuava no Senado através dos senadores Romero Jucá, Renan Calheiros e Eunice Oliveira, todos do PMDB. Hoje, os três não foram ao plenário. Além do orçamento, o governo não abre mão de votar essa semana, antes do recesso das férias do Congresso, o segundo turno no Senado da PEC que limita o aumento dos gastos públicos a partir do ano que vem e de tentar garantir na Câmara o início das discussões da reforma da Previdência. E justamente aqui na Câmara foi difícil manter o ar de normalidade. Na Comissão de Constituição e Justiça, que discute se a reforma da Previdência é ou não constitucional, o clima esquentou. O governo querendo acelerar a discussão, a oposição querendo parar tudo. Teve bate-boca entre Chico Alencar, do PSOL, e Danilo Forte, do PSB. Às vezes as pessoas alugam o mandato para a empreiteira e negam, como estamos vendo aí. O nosso requerimento é um processo de obstrução. Você citar o nome, Chico Alencar. Pode agredir as pessoas desse jeito. Como agredir as pessoas? Eu não estou agredindo ninguém. Eu falei que li nos jornais que um diretor da Odebrecht entregou lá vários nomes. Não tenho tempo para dizer aqui, nem é meu interesse. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do Democratas, também citado pelo ex-diretor da Odebrecht, participou hoje em São Luís do velório do deputado João Castelo. Retornou a Brasília, mas não veio para a Câmara. O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB, disse que não há chance de serem encontradas irregularidades em suas contas pessoais ou eleitorais. O senador Romero Jucá, também do PMDB, líder do governo no Congresso, negou que recebesse recursos para o partido e disse que todas as doações da Odebrecht para o PMDB foram legais. O líder do PMDB no Senado, Eunice Oliveira, disse que o delator mente e cria fatos que não existiram e afirmou que todos os recursos arrecadados em suas campanhas foram recebidos de acordo com a lei e aprovados pela Justiça Eleitoral. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, disse que todas as doações para suas campanhas foram declaradas e aprovadas pela Justiça Eleitoral e negou ter participado de qualquer negociação com a Odebrecht. Uma correção. No sábado, nós dissemos que o ex-executivo da Odebrecht, Cláudio Melo Filho, afirmou no acordo de delação que a empreiteira fez doações por meio de Caixa 2 para os políticos Colbert Martins, do PMDB, e Paulo Magalhães, do PSD. Na verdade, Cláudio Melo Filho se referiu aos filhos deles, que também são políticos. Colbert Martins, que usa o mesmo nome do pai, e Paulo Magalhães Júnior, que é do PV. O vice-prefeito eleito de Feira de Santana, Colbert Martins, disse que todas as doações de suas campanhas foram legais e aprovadas pela Justiça Eleitoral. O vereador eleito Paulo Magalhães Júnior também disse que todas as suas contas de campanha foram declaradas e aprovadas.
O ex-presidente do grupo Odebrecht, Marcelo Odebrecht, começou a prestar depoimento no acordo de delação premiada. Ele está preso em Curitiba desde junho do ano passado. E mais um ex-executivo do grupo delatou que deu dinheiro para o ministro Gilberto Kassab e para o secretário Moreira Franco. A reportagem publicada pelo jornal O Globo revela detalhes do acordo de delação premiada de Paulo Cesena, ex-presidente da Odebrecht Transport, um braço da empreiteira para o setor de transportes. No acordo de delação, Cesena afirma que o atual ministro de Ciência e Tecnologia, Gilberto Kassab, do PSD, recebeu 14 milhões de reais em Caixa 2 entre 2013 e 2014. O documento a que o Globo teve acesso compreende fatos entre 2007 e 2014. Cesena afirma que em 2014 foi informado por Benedito Júnior, presidente da construtora Norberto Odebrecht, de que a Transport estaria no rateio interno da companhia para custear campanhas políticas. O delator afirma à Lava Jato: sobre Gilberto Kassab, Benedito Júnior me informou que fez em 2013 e 2014 pagamentos no valor de aproximadamente 14 milhões de reais, sob o argumento de que seria para apoiá-lo nas eleições ao Senado em 2014 e nas campanhas do PSD. Os pagamentos, de acordo com o executivo, ocorreram pela proeminência de Kassab em São Paulo, estado em que estava a parcela mais significativa do faturamento da empresa. Os valores repassados a Kassab teriam sido associados ao apelido Projeto. Ainda segundo a reportagem do jornal O Globo, no ato de assinatura da delação, o advogado de Cesena entregou planilhas do setor de operações estruturadas, uma espécie de departamento da propina criado pela Odebrecht para organizar repasses a políticos. Não há declaração ao Tribunal Superior Eleitoral de nenhum recurso do grupo na prestação de contas de campanha de Kassab em 2014, o que pode apontar que, se a doação de fato ocorreu, não foi por meio do caixa oficial. No domingo, a coluna de Lauro Jardim, em O Globo, já havia informado que o atual secretário do Programa de Parceria de Investimentos, Moreira Franco, do PMDB, um dos políticos mais próximos de Michel Temer, também é acusado por Cesena de, em 2014, ter recebido 4 milhões da Transport. O ex-deputado preso Eduardo Cunha, do PMDB, também é citado no acordo de delação, por ter recebido 4 milhões e 600 mil reais. Paulo Cesena é um dos 77 executivos da Odebrecht que assinaram um acordo de delação premiada. Os depoimentos começaram na semana passada e, a partir de agora, o ritmo vai se intensificar, inclusive com o depoimento mais esperado de todos, o de Marcelo Odebrecht, que está preso em Curitiba desde junho do ano passado. Marcelo deu seu primeiro depoimento esta tarde por 3 horas e 15 minutos para 5 procuradores da República. Os 100 procuradores que participam desse trabalho pretendem terminar tudo ainda este ano ou até o começo de 2017. O Ministério Público quer enviar logo os depoimentos ao Supremo Tribunal Federal para que o ministro Teori Zavascki homologue, ou seja, dê validade aos acordos. O ministro Gilberto Kassab afirmou que é preciso ter cautela com afirmações feitas por colaboradores que ainda não foram homologadas pela Justiça. O ministro disse ainda que todas as doações às campanhas dele, de companheiros do PSD, de aliados e ao partido foram feitas dentro da lei. O secretário Moreira Franco afirmou que todos os atos como ministro da Aviação Civil foram dentro da lei e das normas da área, que nenhuma decisão poderia justificar qualquer contribuição para o PMDB, que ele jamais cuidou das finanças do partido e que Cláudio Melo Filho afirmou que não houve tal pagamento. A defesa de Eduardo Cunha declarou que as delações estão sendo divulgadas sem que se tenha acesso a elas e que, assim que a delação esteja disponível, vai esclarecer qualquer ponto controverso. A Odebrecht declarou que não vai se manifestar sobre o tema e que reafirma o compromisso de colaborar com a Justiça. A seguir, a Polícia Federal indicia o ex-presidente Lula, a mulher dele, Marisa Letícia, o ex-ministro Antônio Palocci e mais 4 pessoas na Lava Jato. As reações dos times rebaixados no Brasileirão e dos que vão para a Libertadores. O anúncio da reconstrução de um patrimônio nacional, o Museu da Língua Portuguesa.
A Polícia Federal indiciou o ex-presidente Lula, a mulher dele, Marisa Letícia, o ex-ministro Antônio Palocci e mais 4 pessoas na Lava Jato. O indiciamento foi em 2 inquéritos. Um investiga a compra e o uso de um apartamento vizinho da cobertura usada pelo ex-presidente em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. O segundo inquérito investiga a negociação para a compra de um terreno que supostamente seria destinado à sede do Instituto Lula. Mas o negócio com o Instituto acabou não saindo. Nós ainda não conseguimos contato com os indiciados. Agora, o esporte. O já tradicional Prêmio Brasileirão vai indicar os melhores jogadores e técnicos do campeonato. E o repórter Carlos Gil está na sede da CBF, onde está acontecendo a premiação. Boa noite, Carlos Gil. Boa noite, Juliana. Boa noite a todos. O Prêmio Brasileirão 2016 não será esse ano exatamente uma festa, uma cerimônia um pouco mais enxuta, porque o tom que será dado será também de homenagem às vítimas do trágico voo com a Chapecoense. Conheceremos hoje a seleção de 11 jogadores considerados os melhores do campeonato. Também o melhor técnico, o técnico revelação, o melhor jogador, o jogador revelação. Essa lista foi formulada por jornalistas, mas existe uma categoria para a qual o eleito vem do voto popular, é o craque da galera. E esse promete ser um momento de muita emoção, porque houve uma grande mobilização nas redes sociais para que o goleiro Danilo da Chapecoense fosse o escolhido. A mãe do Danilo está aqui para receber esse prêmio. Será, sem dúvida nenhuma, um momento de grande emoção da noite. Bom, o Campeonato Brasileiro terminou ontem. Ficamos conhecendo os times que se classificaram, ficaram com as últimas vagas para a Taça Libertadores da América. E também foi sacramentada a queda para a segunda divisão de um gigante do futebol brasileiro. A última rodada teve emoção até o final. A maior delas envolvendo o Internacional. Para evitar o primeiro rebaixamento da sua história, o Inter dependia de uma vitória e ainda de resultados paralelos. Não fez nem a sua parte. Não passou de um empate com o Fluminense no Rio. O Internacional escreve hoje a página mais triste da sua história. Não tem muito o que falar, a gente foi muito incompetente durante o campeonato. Responsáveis são todos e agora a gente tem que realmente reerguer essa história. O que nós fizemos dentro do Campeonato Brasileiro foi uma vergonha. A gente tá na Série B porque a gente mereceu. Na volta a Porto Alegre, os jogadores saíram pelos fundos do aeroporto. O ônibus do clube, vazio, foi usado para despistar os torcedores e evitar possíveis protestos. E se o ano já estava bom para a torcida do Grêmio, com o título da Copa do Brasil conquistado na última quarta-feira, imagina vendo o maior rival rebaixado. A gente aguentou tanto tempo aquele último argumento colorado, time grande não cai, que time Série B é Série B. Foram. Aqui no Beira-Rio, a nova diretoria do Inter, recém-eleita, já começou os trabalhos para devolver o clube à Série A. O ex-zagueiro Antônio Carlos Zago, que estava no Juventude e já treinou o Palmeiras, foi anunciado como técnico para o ano que vem. Tem passagens por clubes europeus, fez um grande trabalho no Juventude e está merecendo uma oportunidade para dar sua contribuição no Internacional. Ao lado do Internacional, desceram para a Série B Figueirense, Santa Cruz e América Mineiro, clubes que já tinham sido rebaixados com antecedência. Sport e Vitória se salvaram na última rodada. Os jogos do fim de semana também confirmaram as últimas vagas brasileiras na Libertadores. Botafogo, Atlético Paranaense e Corinthians. Um dos três ficaria fora da competição sul-americana. Jogando fora de casa, o Botafogo venceu o Grêmio. Já o Atlético somou 1 ponto contra o Flamengo. O Corinthians perdeu para o Cruzeiro e ficou fora da festa. Com isso, a fase de grupos da Libertadores do ano que vem terá Palmeiras, o campeão brasileiro, Santos, Flamengo e Atlético Mineiro, que se classificaram pelo Brasileirão. Além do Grêmio, campeão da Copa do Brasil, e da Chapecoense, campeã da Sul-Americana. Botafogo e Atlético Paranaense jogarão a fase preliminar. A Libertadores, aliás, é um campeonato que o Inter já venceu 2 vezes. De campeão do mundo há exatos 10 anos, a rebaixado no Brasileirão. Os colorados vão ter que recomeçar e até lá vão precisar aguentar. O Inter rebaixado, Série B, é ótimo. O amor pelo Inter a gente nunca perde. A vida segue.
Uma parceria anunciada hoje vai reconstruir o Museu da Língua Portuguesa em São Paulo. E sabe que a obra que vai devolver esse patrimônio importantíssimo ao Brasil deve ficar pronta no primeiro semestre de 2019. Foi num dia como hoje, chuvoso. No início da tarde, o movimento intenso nas plataformas da histórica Estação da Luz foi interrompido. Instalado no mesmo prédio, o Museu da Língua Portuguesa foi tomado por um incêndio. Perto do Natal, em 21 de dezembro, ele estava fechado para manutenção. As chamas que tomaram conta do interior do prédio só não destruíram todo o acervo porque a maior parte era digital. Tentando combater o fogo, um funcionário, o bombeiro civil Ronaldo Ferreira da Cruz, morreu. Inaugurado em 2006, o museu já somava 4 milhões de visitantes. A língua é o melhor retrato de um povo. E eu acho que a gente conseguiu, no Museu da Língua, trazer as nossas origens, as nossas raízes e jogar para o futuro. O que a gente quer para esse país, o que a gente quer para o Brasil. A reconstrução do museu foi anunciada hoje no Palácio dos Bandeirantes. O museu voltará modernizado, estruturas com tecnologia de ponta, preservando o aspecto arquitetônico, mas com enorme segurança contra incêndios. O Museu da Língua Portuguesa é uma iniciativa do governo de São Paulo, concebido pela Fundação Roberto Marinho, em parceria com a EDP, Grupo Itaú e Grupo Globo, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. E é uma demonstração de que nós podemos, através da lei de incentivos, leis que trazem o mercado, incentivar efetivamente a cultura, a nossa identidade nacional. É um projeto feito na maior cidade onde se fala a língua portuguesa. É um projeto em cima do nosso património mais precioso, que é a língua, não é? Que une os dois países, Portugal e Brasil. E é um projeto que nos orgulha muito e que nos dá uma motivação muito grande. E falar do Museu da Língua Portuguesa, apoiar o Museu da Língua Portuguesa e apoiar todas as iniciativas perenes que se relacionam com o livro, com a leitura, com o incentivo ao hábito de ler é fundamental. Nós vamos manter o projeto que já existia, mas potencializando alguns pontos e atualizando toda essa questão de legislação que possa ter mudado. Então a gente está estudando, levantando as informações, né, para os projeto de arquitetura, os projetos complementares. O museu que os visitantes vão conhecer a partir de 2019 não será o mesmo. Ele terá evoluído em termos de tecnologia e como a própria língua a qual ele é dedicado, que não para no tempo, é viva. O museu está em reconstrução e a língua está sempre em construção. Então, 10 anos depois, a língua também tem uma dinâmica, a língua do Brasil. Então, a nossa visão é de que das cinzas desse incêndio, há grande chance de nascer um museu ainda melhor do que foi o anterior. E depois de Tela Quente, tem as notícias do Jornal da Globo. Boa noite. Boa noite e até amanhã.